Reforma da Previdência. Hora de falar sobre a reforma da Previdência com o nosso convidado, o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. O principal ponto da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas regras da reforma. E aí eu te pergunto, como vai funcionar, caso o Senado e a Câmara aprovem esse texto, como isso funciona para estados e municípios? Eles podem escolher se entram ou não, eles podem ter regimes próprios. Explica para a gente, por favor, como funciona essa regra. Pois é, Pedro, como que é hoje? Hoje, a regra que está na Constituição vale para todos os servidores públicos, sejam da União, sejam dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Com a reforma aprovada lá na Câmara dos Deputados, se retirou os estados e os municípios da Constituição. Então, a atribuição para tratar de previdência dos servidores passou para cada governador e cada assembleia, no caso dos estados, e para cada prefeito e cada Câmara Municipal, no caso dos municípios. O que a PEC paralela faz é promover, digamos assim, um desenho intermediário entre a situação atual e a situação da PEC que está indo à promulgação. Continua sendo competência dos estados e dos municípios tratar da Previdência, como a Câmara dos Deputados quis, porém, a adesão às regras da União fica facilitada. O estado ou o município podem adotar as regras da União de maneira relativamente simples, porque como consta da PEC aprovada, o estado precisa de um pacote para aprovar as regras que ele quiser. Idade mínima precisa de emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica, outras questões precisam ou de lei complementar ou de lei ordinária. Existe um receio também de que a PEC, como aprovada, dificulte o aumento da contribuição dos servidores nesses entes subnacionais, e a PEC paralela vem para facilitar, digamos assim, essa inclusão, respeitando o anseio ali dos deputados de dar uma atribuição maior, uma participação maior para os próprios governadores, deputados estaduais, por exemplo, de tratar desse tema. Então, basta uma lei ordinária na PEC paralela para que o governador ou o prefeito adote as regras, desde que essa lei ordinária seja de iniciativa do governador ou do prefeito, quer dizer, ele que tem que mandar. Essa lei ordinária não pode, quando se usa esse mecanismo da adoção das regras da União, se adota todas as regras. Então, no caso de adotar as regras da União, não pode adotar parte, adotar só por um tempo, não, é para valer mesmo. Sendo que no arranjo da PEC aprovada, quer dizer, o que vale sem a PEC paralela, o governador ou o prefeito em suas assembleias e câmaras tem liberdade para escolher a regra que quiser, inclusive para afrouxar a regra em relação ao que é hoje. Diante de um desequilíbrio financeiro muito grave nas previdências estaduais e municipais, só no caso dos estados a gente está falando de um déficit anual que é da ordem de 100 bilhões de reais, o déficit atuarial, que é a soma dos déficits dos próximos anos é da ordem de 5 trilhões, no caso dos estados e municípios. Então, diante da gravidade dessa situação, existiu, acho que por parte da maioria dos senadores, uma preocupação de que os entes simplesmente não conseguissem reformar sua previdência nos moldes do que a PEC principal propôs, e aí esse estado, esse município ficasse inviabilizado, com dificuldade grande até de pagar salários, de prestar os serviços públicos mais básicos. Então a PEC paralela vem para facilitar essa adesão às novas regras. Um dos temas que a PEC paralela trazia no primeiro texto era o fim da isenção de impostos que era concedida a entidades filantrópicas, como hospitais e escolas, e que foi retirada pelo relator. Como foi esse debate? Por que a escolha por retirar isso do texto da PEC? Hoje, as entidades beneficentes são isentas de qualquer contribuição para a Seguridade Social. Então, isso inclui entidades filantrópicas no sentido estrito, né? Alguém que está fazendo filantropia, de fato, mas inclui também escolas, grandes faculdades, até hospitais, que arrecadam bastante dos seus clientes, que não fornecem serviços gratuitos, faculdades que podem cobrar mensalidades de 6, 7 mil reais e são isentas de pagar a previdência dos seus funcionários, dos seus professores ou médicos, enfim, ainda que eles tenham direito a todos os benefícios do INSS. De fato, no texto original da PEC paralela, as entidades filantrópicas da área de saúde eram preservadas, desde que estivessem no SUS, quer dizer, prestando parte do seu serviço sem contraprestação do usuário, mas as entidades de educação eram completamente excluídas. Isso, ao longo do debate, se mostrou um pouco complexo, porque existem entidades de educação que fazem, de fato, filantropia. E como a gente está falando de uma PEC, Pedro, quer dizer, de uma emenda à Constituição, não é exatamente o tipo de texto que é mais adequado para tratar de minúcias, de detalhes, como é que eu diferencio a faculdade
que arrecada bastante, de uma escolinha no interior que está atendendo uma população pobre. Então, esses critérios vão continuar sendo de lei complementar, que pode tratar desse assunto. E a única inovação nesse sentido da PEC paralela é a previsão de que a União vai ter que compensar essa renúncia, quer dizer, o dinheiro que ela não arrecada, que o INSS não arrecada por conta dessas entidades, vai ter que ser compensado pela União. Então, até para fins de apuração do próprio déficit previdenciário, do déficit da Seguridade Social, haveria uma mudança no cômputo desses valores. O fato de ter a PEC da reforma da Previdência já aprovada e indo à promulgação, e ter uma análise de uma PEC paralela que também discute pontos que são considerados os mesmos de outra PEC, teria motivo ou teria alguma possibilidade de se questionar isso, porque elas estão sendo apresentadas na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano aí de discussão? Você pode falar um pouquinho para a gente de regras constitucionais em relação a isso? Não, a PEC paralela, ela é de forma um mecanismo consagrado, uma vez que ela já foi usada, esse mecanismo já foi usado anteriormente, né? Ele surge na reforma da Previdência de 2003, a reforma do governo do presidente Lula. A PEC paralela, naquela ocasião, surgiu como uma iniciativa de senadores para alterar o texto que vinha da Câmara, sem promover mudanças diretamente na PEC principal, para evitar que ela voltasse à Câmara o texto completo. Então, foi exatamente isso que foi feito agora aqui no Senado. As alterações feitas pela Casa se concentraram em supressões do texto que veio da Câmara, e modificações no texto, quer dizer, alterações, adições, acréscimos, foram feitos na PEC paralela, uma PEC nova, e que aí já vai aprovada do Senado para a Câmara dos Deputados. Então, não tem nenhuma questão como aquelas que são relativas à medida provisória. Às vezes a medida provisória cai, não pode editar outra no mesmo ano. Não, a PEC paralela, o poder aí do constituinte derivado, que são os deputados e senadores dessa legislatura, é bastante, digamos, soberano para fazer essas alterações. Pedro Fernando Neri, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa série especial sobre reforma da Previdência, esclarecendo para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas sobre os principais assuntos que vão alterar as aposentadorias dos brasileiros. Obrigado por participar com a gente aqui. Eu que agradeço, Pedro, é um prazer. Reforma da Previdência.